Começando o podcast CBN Maringá e nesta semana a gente fala sobre lendas urbanas da cidade. Será que Maringá tem alguma lenda urbana? Como surge uma lenda urbana? E as de Maringá são mesmo de arrepiar? O nosso convidado é o historiador Miguel Fernando, colunista do CBN Arte e Cultura. Bem-vindo ao podcast CBN Maringá, Miguel. Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre a história da nossa cidade, agora sobre lendas urbanas, né? Pois é, né? Que tema! E a gente tem lenda urbana em Maringá? Temos várias, né? Daria para a gente talvez dividir por territórios da cidade, né? Isso tem muito a ver também com estruturas que nós tivemos ou temos em alguns locais da cidade, por exemplo, na região da perimetral, o cemitério acaba atraindo mais essa curiosidade, este lado espiritual, este lado sobrenatural, né? Temos lendas que se conectam com as regiões dos parques, como o Parque do Ingá, o Bosque 2. Então, a priori, sim, temos muitas lendas urbanas, e lenda urbana é sempre um tema que atrai muito a atenção pelo aspecto da curiosidade, né? Será que aquilo tem uma base que sustenta aquela narrativa que foi transmitida ao longo das gerações? A priori, sempre tem uma fagulha que indique alguma possibilidade, mas é óbvio que, com o passar dos anos, alguns casos acabam sendo amplificados, maximizados, muito além da conta, né? E essa questão de lenda urbana é um ponto bastante interessante, né? O ser humano, a priori, na história da humanidade, ele sempre busca se ancorar em algo superior, algo que venha é, de espíritos elevados, algo sobrenatural, para justificar uma esperança. E essa esperança ela sempre está balizada naquilo que a gente espera na pós-morte, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, falando um pouquinho dessa questão interpretativa das lendas urbanas, né? Poxa, os espíritos que aparecem, nada mais é do que a pessoa querendo ter uma vida após a morte, né? Porque aquilo já traduz um pouco, não só do aspecto religioso, do aspecto espiritual, mas sobretudo de algo sobrenatural. E assim que a sociedade começa a se interpretar como tal, se reconhecer como tal, a gente tem este olhar para os céus, este olhar para algo sobrenatural. E não seria diferente, virão as tecnologias, virão as novas gerações, em maior ou menor grau, as lendas urbanas permanecerão, com outras interpretações, né? Quem não ouviu falar da loira do banheiro? Hum. E a gente acha que esta é uma lenda que acabou nos anos 90 ou no início dos anos 2000. Não, basta você caminhar pelas escolas que você ainda vai ouvir esta lenda com maior ou menor intensidade, com pequenas variações. Isso é interessante, porque olhar para essas estruturas são estruturas culturais, porque a sociedade se reconhece ali nelas, mas ela também tem muito a ver com essa perspectiva histórica, né, de transmissão de conhecimentos, de saberes. E isso ajuda a sociedade a se entender no contexto a qual ela está inserida. Uhum. E dentro disso, né, como que surge uma lenda urbana? Será que de repente a partir de um fato que foi verdade mesmo? Porque é uma lenda, né? Mas como que surge isso? É muito difícil dizer, né? Existem muitas variações, mas a priori a gente consegue olhar mais uma vez para o passado e ver que geralmente essas lendas têm uma base de verdade. Então, às vezes acontece um acidente qualquer, aquilo é uma base de verdade, mas alguém busca o aspecto sobrenatural e transcende a Uhum. verdade e entra no mito, né? E aquilo vai sendo transmitido de geração para geração. É muito difícil, por exemplo, você mapear a origem de uma lenda. A gente acabou de falar da loira do banheiro. Poxa, onde será que surgiu a loira do Hum. banheiro? Se você assistir séries dos Estados Unidos, como por exemplo Supernatural, que era uma série de dois irmãos que eles vão buscando, enfim, monstros, espíritos e tudo Uhum. mais. Lá tem um episódio que fala da loira do banheiro, né? Hum. Se você olhar outros filmes, Sim. inclusive fora das Américas, na Europa, você vai ver a loira do banheiro. Então,
para ver como que essa transmissão de conhecimento ela ultrapassa fronteiras. Então, dificilmente a gente vai saber a origem de algumas grandes lendas. Agora, quando a gente mapeia um território como a cidade de Maringá, aí sim, a gente começa a chegar mais próximo da fonte, da origem dessas possíveis lendas. Entrando nesse assunto, uma das lendas que mais me chamou a atenção nas pesquisas históricas que nós temos feito aí ao longo das décadas é a lenda de um garoto errante, um garoto que cometia alguns furtos, não se sabe ao certo a idade dele, mas possivelmente ali entre 15 e 18 anos. Ele morava na região da Vila Operária. As pessoas que cresceram na Vila Operária entre as décadas de 60 e 1970, a cada 10 que você conversa, 11 falam dele, né? Alguns transitando na perspectiva sobrenatural, outros só transitando na perspectiva terrena, mas a maioria dessas pessoas, se não todas que você conversa, ouviu falar dele. A gente não sabe o nome dele, ele tinha um apelido que era Menino Bandido Saruê, ou Menino Saruê. Saruê é uma espécie de um animal silvestre e tudo mais, né? E ele nunca é pego pela polícia na história. A gente não mapeia momentos que a polícia prende esse bandido. Esse bandido, ele não cometia furtos na Vila Operária, mas cometia em outras regiões da cidade, uma espécie de proteção territorial, inclusive defendia os moradores da Vila Operária, por alguns, naquele período, serem mais carentes e tal, mas ele nunca era pego. E aí começa a lenda, né? Por que ele não era pego? Diziam que ele tinha uma espécie de um pacto, que em um determinado momento da vida dele ele fez um pacto numa encruzilhada e tudo mais, e que ele tinha poderes sobrenaturais, que quando a polícia tentava prendê-lo, ele se transformava em algum animal, daí o apelido, ou se transformava em galhos de árvore, ou simplesmente desaparecia, né? E aí você olha para aquilo e você sabe que existe o personagem. Nós nunca encontramos uma citação dele nos jornais. É provável, pode ser que tenha, mas a gente, claro, não leu todos os jornais existentes, mas pelo menos os que a gente mapeou nunca encontramos. Mas sabemos que ele existe, as pessoas se lembram dele, o nome Saruê, esse apelido, ele é presente na memória dos moradores da Vila Operária, mas aí nasce o mito e a partir disso se constrói uma lenda urbana. E aí quando você olha para a literatura brasileira, isso se assemelha muito ao o Saci Pererê, né, que da mesma forma, obviamente não tinha uma perna e tudo mais, mas vindo do folclore brasileiro, aquele personagem que tem uma conexão com a natureza, que vai desaparecer, que vai se transformar em animais e que nunca é pego, né? Ou raras as vezes quando é pego, fica dentro de uma garrafa e tal. E aí você vê uma conexão, uma similaridade e talvez a origem de uma lenda. Talvez era um garoto que cometia pequenos furtos, não foi pego por alguma sorte ou ironia do destino, e aí nasceu a lenda do menino bandido Saruê na Vila Operária. Nossa, e bom, mais alguma história? Olha, e aí tem aquela que a gente fica bem no limiar entre lenda urbana e fato, né? Nós tivemos um padre que veio para cá na segunda metade da década de 1950, chamado Beno Wagner, para assumir a igreja São José Operário, ali na Vila Operária, né? E naquele momento, já era a paróquia, ela atendia um território muito grande, a paróquia da São José Operário. A paróquia atendia até a região da então Estrada Guaiapó, hoje Avenida Guaiapó e tal. E ali era uma região rural. Bem, eis que uma determinada ocasião, moradores da região da Estrada Guaiapó procuraram o padre Beno Wagner para que ele pudesse benzer algumas casas que estavam acontecendo situações estranhas. E o Beno foi procurado por uma razão bastante objetiva, e a gente começa a ficar no limiar entre mito e verdade, né? O Beno, ele tinha autorização do Vaticano para que ele realizasse exorcismos, né?
Então, ele foi procurado por essa razão. Então, Beno vai até lá, com todos os seus apetrechos Uhum. para realizar, né, um possível exorcismo. E quando ele chega lá, segundo ele relatou no livro dele, Hum. que ele escreve, né, as memórias que ele tem, a passagem aqui na cidade de Maringá, ele relata que encontra uma casa que tremiam as paredes, os objetos da casa eram jogados na parede, como copos, pratos e tudo mais. E antes dele realizar aquele ato, ele conversa com as pessoas do entorno e ele descobre que uma família havia sido assassinada ali naquela casa, né? Então Hum. ele chega à conclusão que provavelmente os espíritos, né, estavam abalados, não conseguiam encontrar o seu caminho e buscavam chamar a atenção de alguma forma. E aí ele faz o exorcismo na casa e, segundo ele relata no livro dele, a partir daquele momento aquela residência passa a ter paz, mas as residências do lado não. E aí ele vai descobrindo outras situações horrendas que teriam Hum. acontecido ali na região e ele volta para fazer vários outros exorcismos. Isso a gente está falando no final da década de 1950, né? A Uhum. conexão era muito ruim para chegar até a estrada Guaiapó, chuva, lama, poeira e tudo mais. E o fato dele ter registrado, o fato dele ser o padre autorizado pelo Vaticano para praticar ou realizar, né, exorcismos, isso levanta algumas hipóteses bastante Uhum. interessantes, né? Então este é um segundo caso que ele está bem documentado, ele está bem registrado no livro dele. Agora, obviamente, a gente teria que acessar os registros da Mitra Diocesana para entender como é que isso foi catalogado e tudo mais, né? Uhum. E aí a gente ultrapassa as fronteiras do aspecto espiritual e, obviamente, a gente não pode deixar de falar de objetos voadores não É. identificados, né? Maringá, incrivelmente, tem um dos casos mais documentados da história do mundo, né? O caso aconteceu no final da década de 1970, 1979, que dois irmãos teriam sido abduzidos na região do Jardim Alvorada. Eu cheguei na época, há alguns anos, nós produzimos um vídeo para tratar deste caso, e nessa oportunidade, deve ter uns 4 ou 5 anos, eu pude conversar com o Gevaer. O Gevaer era um dos maiores ufólogos Uhum. brasileiros com reconhecimento internacional. Ele administrava e era editor da revista UFO, né? Uhum. E eu conversei bastante com ele sobre isso. Tem uma longa entrevista com ele falando sobre este caso. Na época ele morava em Maringá, ele estava começando a descobrir a ufologia, já estava assim muito aficionado. Depois ele vai embora, né? E ele falou que em 79 acontece o caso e já em 79 um membro da CIA chamado Robert Pratt rodava o mundo para catalogar casos de abdução, de OVNIs, alienígenas, o que quer que seja. E o Robert Pratt veio para Maringá de imediato e ele registrou tudo isso que tinha acontecido. E aí o Gevaer começou a reunir documentos, entrevistou os irmãos Matos, e aí os irmãos Matos fazem uma regressão hipnótica, né? Uhum. E ali eles começam a trazer várias outras informações do que teria acontecido naquela noite. Essa suposta abdução resultou num livro, ele não existe em português, ele chama UFO Abduction at Maringá, e tem todo o mapeamento documental de como que teria acontecido essa abdução. Anos mais tarde, depois que a gente lançou o vídeo, passou mais um tempo, um dos irmãos Matos processou o Gevaer e outras pessoas que se envolveram na publicação lá na década de 70, no início dos anos 80, perdão. E aí eles lançaram um outro livro com mais detalhes sobre aquela possível abdução. Então, Maringá é uma cidade que, obviamente, a gente mapeou aqui 3 casos, né? Uhum. Mas que está recheada de curiosidades aí que talvez extrapolem as barreiras do normal. É, Maringá é mesmo, muitas histórias, né?
Bom, Miguel, é isso. Muito obrigada, viu, por nos trazer aí essas lendas urbanas de Maringá. Que isso, é um prazer e agradeço pelo convite. Isso. O podcast CBN Maringá conversou com o historiador Miguel Fernando, colunista do CBN Arte e Cultura, e fica por aqui. Até a próxima.